Olá, alunos, tudo bem? Vamos na sequência então ao nosso estudo de matemática, aula 56 e 57 do setor A, apostila 4. Vamos continuar os estudos sobre PG. Apostila 4, aula 56 e 57, sequência, soma dos termos de uma PG. Enem, conhecimentos numéricos. Nestas aulas, em toda PG, A1, A2, AN e vai para a infinita direita, temos as seguintes propriedades. AN é igual a AN menos 1 vezes Q. Portanto, AN sobre AN menos 1 é igual a Q. Com N maior ou igual a 2, uma PG de termos não nulos. A1, A2, A3 é uma PG que equivale a 2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. A1 é igual a 1 vezes Q elevado a 0, A2 é igual a 1 vezes Q elevado a 1, A3 é igual a 1 vezes Q elevado ao quadrado e, genericamente, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A soma de uma PG, quando a gente tem um número de termos, é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, ou 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Soma dos primeiros N termos da PG de razão Q, com Q diferente de 1. A soma, quando não tem número de termos, ou seja, uma PG infinita, é igual a S, que é igual a 1 sobre 1 menos Q. A soma dos termos de uma PG infinita de razão Q, que está entre menos 1, menor que Q, menor que 1. Ou seja, a razão é uma fração entre menos 1 e 1. Em classe. Número 1, caiu na UEL do Paraná. Você tem um dinheiro a receber em pagamentos mensais. Se você recebesse R$100 no primeiro pagamento e a partir do segundo pagamento você recebesse 150 a mais do que no pagamento anterior, receberia todo o dinheiro em 9 pagamentos. Porém, se o valor do primeiro pagamento fosse mantido, mas a partir do segundo pagamento você recebesse o dobro do que recebeu no mês anterior, em quantos pagamentos receberia todo o dinheiro? Letra A, 4. Letra B, 6. Letra C, 8. Letra D, 10. Letra E, 12. Então, eu sugiro que vocês tirem um tempo para resolver. Depois do reloginho, nós vamos resolver juntos. Então, vamos resolver o exercício 1. Bom, no exercício 1, nós temos, então, um problema monetário. Nós vamos ter que primeiro calcular a soma. Então, depois da soma, a gente vai calcular em quanto tempo ele receberá todo o dinheiro, certo? Bom, nesse primeiro momento, então, a gente percebe que o problema, ele sugere uma PA. Então, vamos chamar aqui, ó, primeiro caso. Vamos chamar, então, de primeiro caso. Então, no primeiro caso, ele diz o seguinte, que inicialmente foram R$100, depois 250, bom, ele sempre vai depositando 150, então 250 mais 150 vai dar 400, e assim por diante, até ele terminar a nona parcela. A nona parcela eu vou indicar como A9. Bom, então vamos calcular então o SN dessa PA. SN é igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. Bom, eu tenho o AN. Não, eu não tenho a N. Então o que eu vou fazer? Vou identificar os dados que ele me dá. Então, a razão vai ser 150. O primeiro termo é 100. O N são 9. Então, para eu achar o nono termo, o AN, que vai ser o meu A9. No terceiro bimestre, a gente viu que eu tenho a razão e eu tenho o primeiro termo, eu tenho condições de achar os outros termos sem precisar usar aquela fórmula. Então, A1 se é o A9, mais 8 vezes a razão. Então, A9 vai ser igual a 100, que é o primeiro termo, mais 8 vezes a razão, que é 150. Então, 100 mais
150 vezes 8, 0, 40, 1.200. Então, o AN, que é o 9, vai valer 1.300. Não terminou a nossa conta, eu achei o A9, que nesse caso será 1.300. Eu vou depositando 100, aumento mais 150, mais 150. A nona parcela vai ficar em 1.300, certo? Vou precisar pagar o quadro para dar sequência para calcular o SN. Dando sequência então. SN, que vai ser S9, que o N vale 9, é igual a 100, que é o primeiro, mais o A9, que é o AN, 1.300. Vezes o N, que é 9, dividido por 2. Essa aqui é a fórmula da soma de uma PG. Então, continuando. S9 é igual a 1.400 vezes 9 dividido por 2. Lembra que eu falei que vocês podem ir facilitando? Como aqui é uma multiplicação, eu posso então pegar aqui, ó, simplificar. 1.400 dividido por 2 vai dar 700. 700 vezes 9, 6.300. Então eu tenho o valor da soma. Que nesse caso é S9, o valor é 6.300. Acabou o problema? Não. Agora eu vou achar o N. Vamos dar sequência. Vou apagar o quadro e vou dar sequência. Bom, eu vou chamar agora essa etapa de segundo caso do exercício 1. O A1 é 100, a razão da PG é 150, o AN é 1.300. Nesse caso, o N, ele não é 9. Por que não é 9? Porque aqui no enunciado ele diz assim: porém, se o valor da primeira pagamento fosse mantido, mas a partir do segundo pagamento você recebesse o dobro do que recebeu no mês anterior, em quantos pagamentos receberia todo o dinheiro? Como ele fala dobro, isso passa a ser agora uma PG. Então, no primeiro caso foi uma PA, a gente achou o SN, agora nós vamos achar o N, calculando uma PG. Então, esse N não é 9, mas a soma eu sei que é 6.300. Por quê? Independente de eu ir depositando 150, independente de eu aumentando 150 e 150 como na PA, o total final, tanto na PA quanto na PG, vai ter que ser 6.300. Então, na PG ele fala dobrando. Então, ó, seria o seguinte: se o primeiro pagamento é 100, dobrando vai para quanto? 200. Dobrando vai para quanto? 400. E assim por diante, até chegar no AN. Não vou chamar de A9, mas vou chamar de AN, para não complicar, certo? Então, a gente já tem o valor da soma, então a gente vai fazer o seguinte: usar a fórmula da soma da PG, que é A1 vezes Q elevado a N, só que o menos 1 agora é embaixo, sobre, só que o menos 1 é embaixo, Q menos 1. Então, SN vai ser igual a 1, vai ser 100 mesmo. Vamos ver aqui. A razão, ó, 200 dividido por 100 dá 2. O N, eu não sei, vou descobrir. Menos 1 sobre 2 menos 1. SN é igual a 100 vezes 2 elevado a N menos 1 sobre 1. SN é igual a 100 vezes 2 elevado a N menos 1. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o SN pelo total, porque que nem nós falamos, né? Independente de você trabalhar isso como uma PA, depositando 150 e 150, ou dobrando a partir do primeiro pagamento, o total da soma vai ter que ser 6.300. Então aqui vai ser 6.300, que é igual a 100, vezes 2 elevado a N menos 1. Por que eu coloquei parênteses? Porque isso aqui é uma potência. Eu não posso pegar esse menos 1 e passar para cá. Então ele tem que ficar ali, porque ele é um dividendo.
certo? E o divisor ficou 2 menos 1, que é 1. Isso aqui agora eu vou resolver. Então vou dar uma pausa para a gente continuar. Continuando então. Aqui não é uma multiplicação, então esse 100 ele passa para o outro lado dividindo. Lá sobra 2n menos 1, que eu já posso tirar do parênteses. Simplificando, ficou 66, que é igual a 2n menos 1. Agora esse menos 1 pode vir para cá. 63 mais 1, que é igual a 2 elevado a n. 64, que é igual a 2 elevado a n. Chegou aqui, eu tenho então uma exponencial. Vou ter que trabalhar com 64. Eu vou ter que transformar 64 na base 2. Para isso eu vou usar a fatoração, números primos. Aqui só vai poder aparecer o 2. Quantas vezes o 2 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta é igual a 2 elevado a n. Não me interessam as bases, então n vale 6. Então veja bem, na PA eu iria demorar 9 meses para conseguir o valor de 6.300. Uma PG eu demoraria 6 meses. 2. Qual a diferença entre o número 1 e a soma dos primeiros 10 termos da PG geométrica em que a razão e o primeiro termo são ambos iguais a meio? Vamos resolver então o exercício 2. No exercício 2 ele me diz que n vale 10, o A1 vale meio, a razão vale meio, e ele quer a soma menos 1. Então vai ser isso que eu vou descobrir. Bom, ele diz que é uma PG, então vou usar a fórmula de PG. Agora interessante que a fórmula de PG, eu posso readequá-la. Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a n. Se eu mudar em cima, eu mudo embaixo também. Por quê? Porque isso pode me ajudar no jogo de sinal. Como eu tenho aqui uma potência, onde a base é uma fração, o jogo de sinal vai ajudar bastante. Então, ao invés de trabalhar com essa forma, eu vou trabalhar com a outra. Então, n vale 10. Meio vezes 1 menos meio elevado a 10. 1 menos meio. Então, S10 é igual, mantém 1 sobre 2 vezes 1 menos meio elevado a 10 sobre 1 menos meio, meio. Olha que legal aqui, ó. Já posso aproveitar isso aqui. Como aqui é uma multiplicação, eu posso cortar isso aqui. Então, ficou S10 é igual a 1 menos meio elevado a 10. Aí agora eu resolvo a potência. 1 elevado a 10. 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, vai ser 1. E 2 elevado a 10. Bom, aí vou resolver aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu multiplico aqui, vai dar 4, 8. Então, 8 vezes 4, 32. Se aqui deu 32, ali embaixo também vai dar 32. Então, 32 vezes 32. 3 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4, 12, 10. Então aqui vai ficar 1024. Bom, então eu tinha achado o S10 que é igual a 1 menos 1 sobre 1024. Só que ele quer a diferença. Se esse 1 é positivo, ele vem para cá, negativo. Vamos resolver então o exercício 3. No exercício 3 diz assim: existe um número real, x, com modos de x menor que 1, tal que x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais até x elevado a n é igual a 1. Bom, temos esse módulo, então vamos resolver primeiro esse módulo.
qual é mesmo o oposto de módulo. Então, mais ou menos 1. Então, eu terei menos 1 menor que x. Vamos resolver esse módulo, então. Então, o contrário do módulo é mais ou menos. Então, menos 1 menor que x menor que 1. Para eu resolver isso aqui, vai ficar um negativo e um positivo. Então, a esquerda negativo, a direita positivo. Entre eles eu tenho x, certo? Resolvemos esse módulo. Vamos achar então esse número real x. Bom, então nós temos o seguinte, nós temos que essa PG é uma PG infinita, que a soma deles todos vai dar 1, não importa quem sejam o valor de x, a soma de tudo vai dar 1. Então eu vou trabalhar com a fórmula S é igual a 1, soma é igual a 1 sobre 1 menos Q. Quem é a soma? 1. Quem é o A1? X. Sobre 1 menos, vamos achar a razão, o segundo dividido pelo primeiro. Bom, aqui em cima é 1, então 2 menos 1, x elevado a 1, que é o próprio x. Então, resolvendo cruzado, eu vou ter 1 menos x vezes 1 vai dar 1 menos x. E 1 vezes x vai dar x. Então, 1 é igual a x mais x. 1 é igual a 2x. Então, x é igual a 1 sobre 2. Número 4. Caiu na ExpoSec São Paulo. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Em muitos casos, um fractal é gerado pela repetição indefinida de um padrão. A figura abaixo segue esse princípio. Para construí-la, inicia-se com uma faixa de comprimento M na primeira linha. Para obter a segunda linha, uma faixa de comprimento M é dividida em 3 partes congruentes, suprimindo-se a parte do meio. Procede-se de maneira análoga para a obtenção das demais linhas, conforme indicado na figura. Se a partir de uma faixa de comprimento M, esse procedimento for efetuado infinitas vezes, a soma das medidas dos comprimentos de todas as faixas será: letra A, 3 metros, letra B, 4 metros, letra C, 5 metros, letra D, 6 metros, letra E, 7 metros. Eu sugiro então que façamos do mesmo jeito que o exercício número 1. Vocês vão dar um tempo, vão tentar resolver, depois o reloginho a gente resolve juntos. Vamos resolver o exercício 4? No exercício 4, ele nos dá uma figura matemática chamada de fractal. Muito interessante. Ele quer saber quanto que dá a soma desses fractais. Se você for analisar, aqui eu tenho um fractal inteiro que ele chamou de M. E aqui ele dividiu, então, ó, esse pedacinho, faltou do meio e esse. Mas se você for analisar, ele dividiu em 3 partes. Então, eu posso ver que aqui tem 2 terços. Imagine que aqui tem mais um pedaço, então 2 terços. E assim por diante. Bom, então a soma desses fractais vai ser o inteiro, que é o M, mais 2 terços. E vai para o infinito, até eu descobrir o total que ele quer ali. Com isso eu posso calcular a razão. Como é que se calcula a razão de uma PG? Eu ponho o segundo termo dividido pelo primeiro. Então a razão vai ser 2 terços dividido por 1. 2 terços dividido por 1 vai dar o próprio 2 terços. Então a razão dos fractais, é 2 terços. Nisso então eu posso calcular a soma. A1 sobre 1 menos Q. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque são fragmentos, então eu não tenho uma PG infinita, ele vai sempre fragmentando. Quem é o primeiro termo?
M, que ele chamou de M. 1 menos 2/3. Bom, então vai ficar M sobre 1 inteiro menos 2/3. Você tem uma pizza, come 2/3 dela, vai sobrar 1/3. Então a soma vai ser igual. Vou transformar esse M em fração, M sobre 1. 1/3. Multiplicando meios extremos. 3 vezes M, 3M. 1 vezes 1, 1. 1 é imaginário. Então a soma de todos esses fractais será 3 vezes M. Então terminamos as atividades das aulas 56 e 57. Vocês deverão ir lá no plural e já fazerem as atividades propostas como tarefas mínimas e complementares. Neste bimestre, essas tarefas vão valer mais uma nota. Bom estudo!